E, doutor, eu estou coletando sangue venoso, de onde serão retiradas as plaquetas. Vai passar por um processo de centrifugação e faremos a retirada do plasma rico em plaquetas, para posterior injeção. É o PRP, né? PRP. Quantos tubos você pega aí? Aqui, em média, 8 tubos, dependendo da quantidade de material biológico que será injetado na paciente. Perfeito. Porque isso aí a gente vai fazer a região trocante, não é isso? Isso. Vai fazer quadril e coluna também. Quadril e coluna, né? Depois a gente vai no local onde sai o disco, a gente coloca Isso, vai adicionar o PMEC juntamente com as plaquetas. PMEC junto com a plaqueta, né? O PMEC é o quê, hein? É o Bone Marrow Aspirated Concentrate. Ah, perfeito. Então, todo o sangue coletado que nós acabamos de ver foi colocado na centrífuga a uma velocidade de 1.400 rotações por minuto e depois do tempo solicitado, o material está finalizado. A próxima etapa aqui é a retirada de material a nível da espinha ilíaca póstero superior, né, Yuri? Póstero superior. Para retirada de células mesenquimais, né? Isso aí. A ideia aí é colocar essas células mesenquimais, vamos para a centrífuga ali também, né? Isso aí. Para concentrar, a gente faz bone marrow aspirated concentrated e essas células misturadas com o PRP, o plasma rico em plaquetas, vão ser injetadas tanto no disco dela, degenerado, quanto nas artroses que ela tem na coluna, quanto nos 2 quadris que ela tem uma tendinite crônica de médio glúteo. É bem que você lembrou, até quando ela chegou na sala, eu examinei o quadril dela, tem muita sintomatologia no trocante, né? Muito. A nível do glúteo médio, não é isso? É isso aí, exatamente. Glúteo médio, né? É bilateral? É bilateral? Ela tem uma síndrome de dor complexa lateral dos quadris bilateral. Esse paciente foi o Yuri, trouxe para exames aqui dentro do hospital, e todo esse procedimento aqui de medicina regenerativa, depois da retirada da hérnia discal em L51. Yuri, me fala a importância da bióloga sempre estar presente nesse procedimento, que é a Paquisa. Nós já tivemos até um outro vídeo com ela, né? Uma outra cirurgia sua. A Paquisa é a nossa bióloga, especialista em trabalhar com as células, de fazer as células, de trabalhar na centrifugação. Então, cada um na sua área. A nossa área aqui é retirar, operar e fazer o disco regenerar. E ela, brilhantemente, nessa especialidade que ela tem... Paquisa, que elogio, hein? Ela cuida das células. Que honra, doutor. Que honra, hein? Isso aí, Yuri. Agora você finalizou, não é isso? Isso aí, acabou. Finalizou. Aí, ó, um furinho, nada, não sangra Quantas nada. seringas você tirou ali? Tiramos 10 de célula mesenquimais. 10 células mesenquimais, né? Bem, hoje estamos com uma hérnia de disco, como nós mencionamos anteriormente, na região de L5, S1, do lado direito. A via de acesso vai ser a via de acesso interlaminar. Agora, Marisa, chega aqui no nosso reloginho, e aqui é a nossa referência. Tá vendo aqui? Tá aparecendo bem aí? Tá, né? Aqui o relógio, aqui é 3 horas, 9 horas, 6 horas e meio-dia. Essa raiz que nós vamos enxergar pelo forame é a raiz descendente de S1, e essa raiz que está descendo aqui é a raiz de L5. É a raiz que vai sair no forame vertebral de L5-S1 do lado direito. Nós vamos encontrar aqui o pedículo, e logo aqui abaixo está a hérnia de disco. Isso aqui é o que nós temos que ter na nossa mente, é o que nós vamos visualizar e focar no nosso objetivo. Nós vamos enxergar exatamente isso aqui. Raiz descendente, naturalmente, essa raiz vai estar separada, vai estar fechada pelo processo articular, e retirando esse processo articular, nós vamos enxergar a raiz descendente de S1. O que nós estamos fazendo, realizando, é justamente o ponto de entrada da nossa cânula. Exatamente na ponta do bisturi que nós vamos chegar naquela imagem do nosso reloginho. Então, estamos realizando aqui, na realidade, eu falei anteriormente, a via transforaminal. Nós vamos optar aqui na via interlaminar, que é entre a lâmina superior e inferior, de L5-S1. Esse procedimento que está sendo realizado aqui é a retirada do ligamento amarelo, ou seja, depois da retirada de todos os planos musculares, nós chegamos lá embaixo, no ligamento amarelo, e é justamente na retirada desse ligamento amarelo que nós vamos encontrar a dura máter. E tem uma fina película entre a dura máter e o ligamento amarelo, que é uma gordurinha chamada gordura epidural, que nós vamos enxergar daqui a pouco. Então é muito importante a retirada do ligamento amarelo, com todo cuidado, mas na região, em direção à região lateral, que é o local de menor risco de comprometimento da dura máter.
Bem, retirando lá o ligamento amarelo, e lá embaixo, tá vendo aí, Marisa? A gente encontra a gordurinha mais amarela, que é chamado de gordura epidural. Né? Está retirando o ligamento amarelo. Ele protege a dura mata. Observe a coloração dele, bastante amarelada, como muitas das vezes em outros vídeos, nas pessoas mais idosas. Essa paciente tem 47 anos de idade. É que ele é bem amarelo. À medida que vai se envelhecendo, o ligamento amarelo ele fica mais esbranquiçado e mais espesso. Por que ele fica mais espesso? Por causa da aproximação dos corpos vertebrais. Não é que ele se espessa, como os corpos vertebrais se aproximam, ele naturalmente fica mais enrugado. Olha aí a gordura epidural com os vasinhos em cima dela. Então está sendo retirado a região mais lateral do ligamento amarelo, que é justamente na parte mais de baixo da tela que nós vamos enxergar a raiz descendente de S1. E ali é que nós vamos encontrar a hérnia. Por isso que nesse momento tem que ter um cuidado. Que é a radiofrequência? Né? Tem que ter todo cuidado, né, para identificar bastante as estruturas anatômicas. Agora nós vamos retirar 5 bolsas da bolsa. o Bone Marrow Aspirate, o BMA, e após passar pelo processo de centrifugação, a gente concentrou a região com as células tronco que vamos injetar. Agora eu vou fazer a separação da porção rica em células tronco, que é o nosso interesse. Aqui está a região onde as células tronco estão concentradas. E é essa porção que nós vamos injetar nas lesões. Não quer segurar? Um pouquinho? Bem, aqui nós temos a raiz emergente de L5, essa que está passando no topo da tela, e essa imagem mais esbranquiçada é a hérnia discal. Tá vendo? Já retiramos o ligamento amarelo, retiramos a gordura epidural, tá vendo? E a cânula está protegendo a raiz, ó. Soltei ela e agora afastando a raiz aqui, ó. Não vou afastar não, só levantando ela aqui. Está afastando com o afastadorzinho, ó. A hérnia toda por debaixo da raiz, tá vendo? Aqui, ó. Embaixo aqui é a hérnia. O importante é sempre ter uma boa limpeza das estruturas anatômicas para existir uma boa identificação de todas as estruturas. Por isso que a gente sempre chama atenção nas cirurgias endoscópicas, a calma, tem que fazer devagar para encontrarmos as estruturas da anatomia. Assim vai se definindo. Olha, o assoalho da tela é a hérnia e a parte de cima é a raiz espinhal. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, foi afastada a raiz, que a gente chama de raiz descendente, a raiz está indo para a parte de baixo, e estamos aqui no centro da tela com a hérnia de disco. Observe essa estrutura metálica, é a ponta da cânula, protegendo a raiz que vocês não estão enxergando agora. Então ele deixa aqui na tela apenas a hérnia de disco, em que vai com a tesoura, com a pinça, retirando essa hérnia, vai limpando o nervo. Isso basicamente é o objetivo da nossa cirurgia. Uma outra pinça tesoura para cortarmos o disco, a superfície externa do disco. Tá vendo? Depois que se abre essa capa do disco, se introduz uma outra pinça e vai se retirando o núcleo, que a gente chama de núcleo pulposo, que é justamente a estrutura anatômica que está comprimindo anteriormente a raiz espinhal. Bem, aqui temos a raiz descendente, aqui a vértebra de L4, de L5, lá embaixo a vértebra de S1, e aqui era o local onde existia a hérnia discal, comprimindo a raiz no sentido posterior, foi toda retirada, a raiz completamente livre, lembrando que era uma hérnia posterolateral e uma hérnia posterior, né? Então, com essa cânula, a gente está demonstrando toda a visualização do canal vertebral,
no sentido, na região posterolateral. Ligamento amarelo, tá vendo? Tudo retirado lá. Com isso, finalizamos o procedimento. E agora o doutor Yuri vai colocar as células mesenquimais exatamente nessa região daqui, ó. Né? Acreditando que nas células mesenquimais vai se proliferar um novo tecido protegendo essa região do canal radicular. Yuri, começa a falar agora. Agora a gente está seguindo aí o protocolo da Sociedade Nova York e New Jersey, injetando 2 ml de um blender de PRP, que é o plasma rico em plaquetas, com as células tronco ou mesenquimais, dentro do espaço intersomático. Ou seja, o disco que a gente abordou, tirou a hérnia, agora nós estamos injetando as células troncos com PRP para cicatrizar e regenerar esse disco, não deixando que ele degenere ou continue a degeneração. E quanto tempo isso acontece? E quanto isso vai acontecer? Normalmente, com 180 dias, a gente já começa a notar a diferença da regeneração discal, e com 1 ano chega ao ápice essa regeneração discal.